Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria. Nós estamos começando mais uma aula especial de Páscoa, falando desse grande milagre e também falando deste ato profético extraordinário da Páscoa. A Páscoa foi comemorada a primeira vez lá no Egito, quando Deus mandou Moisés libertar o seu povo do Egito. O povo estava na escravidão, sofrendo, estava sem liberdade, sem condições de cultuar a Deus, estava trabalhando gratuitamente para Faraó e não tinham honra, não tinham nada, não eram donos de si mesmos, nem de seus filhos, nem de propriedade, nem de seus animais, eram escravos. Então Deus manda Moisés, um profeta de Deus, para tirar o seu povo do Egito. E lá ele estabelece, pela primeira vez na história bíblica, na história da humanidade, a primeira vez que é comemorado a Páscoa, uma festa que tornou-se uma festa até os dias de hoje. Em Israel é comemorada a Páscoa, que é uma festa que dura 8 dias. Depois, no tempo de Constantino, o imperador romano, ele transformou em apenas um dia, que na verdade não é exatamente o correto, Porque a festa judaica, comemorada pelos judeus e por Jesus, ela tem 3 festas dentro dela mesmo. E nós vamos acompanhar cada passo dessa festa de 3 dias, que nós temos tempo agora de estudar profundamente, Vou dar datas para você dentro da plataforma, o que acontece em cada uma dessas datas. Você vai ver que abre-se um portal no dia 10 de Nissan, que no nosso calendário esse ano caiu dia 4. Ali abre-se um portal e coisas grandes acontecem durante aquele tempo de 8 dias, mas coisas extraordinárias de mudança de épocas, de estações. O mundo todo muda nesse período. E é super importante. Dias atrás, um jornalista falou comigo: e agora, como vocês vão se adaptar a essa nova maneira de fazer igreja? Porque agora não está podendo ter cultos com multidão em templos, e nós gostaríamos de saber, profeta, como vocês estão se preparando para essa mudança e tal. Eu disse: querido, nós estamos preparados para essa mudança há muito tempo. Há muito tempo que nós pregamos em nossa escola profética uma igreja em cada casa. Cada família é uma igreja, cada pai de família é um sacerdote. Então nós começamos há 32, 33 anos atrás, a escola profética online. Naquela época, eu tive uma visão. Quando caiu a bola de fogo aqui no sul, eu tive uma visão quando todos nossos jovens, principalmente jovens, estavam num retiro de 21 dias. Porque quando caiu a bola de fogo em nosso estado, todos eles foram cheios do Espírito Santo e não podiam mais ficar dentro do prédio. Eles foram para a praça, foram correr da praça, foram pelas cidades e evangelizaram todas as cidades vizinhas. E foram perseguidos porque quando aqueles jovens ministravam, aconteciam milagres grandes, extraordinários. Nós fomos para um retiro de 21 dias lá em Cachoeira do Sul, que eu retirei aqueles jovens da nossa cidade para ficar em retiro no campo. E lá Deus desceu com o fogo dele, com o poder dele, com a unção, que nasceu ali os querubins da oração, nasceu a oração 24/7 naquele tempo. Depois que estava naqueles 21 dias, todos cheios do Espírito Santo, recebendo ali os 4 níveis de unção, eu estava lá no meio de 4 árvores e eu vi um aparelhinho assim, só que ele era escuro. Não sei se tem um escuro aí. Eu vi aquele aparelho na minha frente e eu perguntei assim, é isso que eu vi na minha frente.
E Deus falou para mim assim, prega. E eu olhei assim, o senhor quer que eu pregue para as árvores? Tinha 4 árvores. E o Espírito Santo falou comigo, não, enquanto você está pregando, pessoas no mundo todo estão te assistindo. Então aquilo era algo que ia acontecer. Hoje eu estou pregando aqui, através de um celular, nós estamos pregando para mais de 100 nações, gente. Então aquilo que Deus nos deu há 30 e poucos anos atrás, foi uma preparação para esse tempo. Porque a Bíblia diz que Deus não fará nada sem que primeiro Ele comunique aos seus profetas. Então esse é um tempo novo, é um tempo de mudança, tá? E as igrejas, de forma tradicional, que não se adaptaram, não tiveram tempo, elas não vão subsistir a essa sacudida. Vou repetir, as igrejas que estão naquela forma tradicional de fazer igreja, onde as pessoas sentam no banco e só o pastor, o padre colarinho maduro fala, elas não vão subsistir nesses dias. Mas qual a igreja então que vai subsistir nesses dias, profeta, e vai crescer, vai prosperar? A igreja de Cristo. E onde está essa igreja? Está dentro de cada um de vocês. E onde ela se reúne mais? 7 dias por semana se reúne em suas casas. Compreendeu? Então vamos lá. Falando de atos proféticos, nos preparando para a Páscoa. Nós vamos comemorar a Páscoa no dia, que é no dia evangélico católico, que é domingo, 12 de abril, é o dia de comemorar a Páscoa pelos cristãos. Nós vamos ter uma ceia no sábado, nesse sábado, que é um dia antes de domingo, porque domingo está superlotado, os canais aí estão fazendo fila para assistir. E nós vamos também percorrer todos os dias da festa judaica, que é 8 dias, de 8 a 16 de abril. E nós vamos acompanhar passo a passo cada momento desse. Tá pronto? Então diga comigo, Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor abençoe esse momento que nós vamos ter falando da Tua Páscoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente quero dizer para vocês que na Sexta-feira Santa, todos os anos, nós realizamos uma oração às 3 horas da tarde. E é o momento que a gente fala as palavras de Jesus na cruz e todos os demônios caem por terra, as pessoas são curadas, acontecem milagres extraordinários às 3 horas da tarde. E as pessoas ficam impressionadas, que poder que acontece naquele momento, todo mundo é curado, todo mundo é liberto, e o pastor não precisa nem fazer nada, ele só fala as palavras de Jesus na cruz. Pergunta qual é o segredo? Vou contar para vocês. Lá na plataforma, na segunda parte, vou contar o segredo desta unção que se manifesta ali nesse dia, quando nós comemoramos o dia da morte do Senhor Jesus. Vou falar passo a passo de cada data, o que acontece e por que nessas datas acontecem maiores milagres. Mas para você entender, haverá um julgamento na Páscoa. E muitas pessoas vão morrer até a Páscoa. E muitas pessoas vão nascer de novo. Muitas pessoas vão sair das igrejas. E muitas pessoas vão entrar na igreja. Muitos vão perder o emprego. Muitos vão criar uma empresa, ganhar uma empresa. Muitos vão ficar sem dinheiro. E muitos vão ficar ricos. O que é isso, profeta? É isso. O mar se abre e Deus faz separação entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu vou começar falando do que acontecia no dia 13 de Nissan. Que no nosso calendário seria dia 7 de abril, que é quando Jesus está subindo até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Observe só que coisa interessante. Observe que no dia 14
eles preparavam o cordeiro para sacrificar às 3 da tarde, né? À tardinha. Então Jesus fala assim, diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, um certo homem, diz-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentaram-se à mesa com os 12. Mateus 26, 17 a 20. Então observe, naquele dia, quando os judeus estavam preparando o cordeiro, Jesus celebra a Santa Ceia com seus apóstolos. E ele então ali profetiza que ele estaria sendo entregue como o Cordeiro de Deus que iria tirar os pecados do mundo. Então Jesus, ele cumpre a agenda de Deus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Como Jesus, ele, passo a passo, ele cumpre a agenda de Deus. Então observe que no dia 13 à noite, né, à tardinha, ele está preparando a ceia. Dia 14 à noite é o dia que era oferecido o cordeiro, né, que era levado para sacrifício, no final da tarde, lá no templo. Então era dia 14. Então nesse dia, né, que também era considerado o jantar da Páscoa, Jesus é preso à noite no jardim do Getsemane. Mateus 26, 47 em diante. Então lá está Jesus e ele convida os seus apóstolos para orar, pediu, se pudesse pelo menos uma hora orar com ele e vigiar com ele. Naquele dia, era o dia que o povo de Israel preparava o cordeiro para o sacrifício. Então, naquele momento, Jesus é preso e vai ser entregue em sacrifício naquele mesmo dia. Porque o dia em Israel começa ao entardecer. Então, naquela noite, já era o dia do sacrifício dos cordeiros. Então, naquela noite, ele é conduzido ao Sinédrio, conforme João capítulo 18, na corte, né, do Sinédrio, onde prenderam, açoitaram, manietaram e o conduziram a Anás, que tinha por sogro Caifás, que era o sumo sacerdote. Ao amanhecer daquele dia, é o dia que Pedro está lá e negou Jesus 3 vezes, né? João 18, 25, 27. Então, logo ao amanhecer, Jesus é levado a Pilatos, depois ele é crucificado, repartiram suas vestes, e tudo isso aconteceu exatamente dentro da agenda de Deus e seguindo uma agenda completa, conforme acontecia lá na Páscoa no Egito, Jesus está seguindo. Então, Jesus é preso, ele é açoitado, ele é exatamente crucificado naquele mesmo dia em que os cordeiros também eram sacrificados. Êxodo 12 fala assim, de 6 a 8, guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento, a congregação de Israel, o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargas. Então foi isso que aconteceu. E no dia 15 de Nissan, conforme o calendário judaico, Israel comia o cordeiro naquele dia 15 e sacrificavam à tarde, né? Guardareis até o 14º dia desse mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E o tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comeram. Naquela noite comerão a carne assada no fogo
com pães asmos, com ervas amargosas. Êxodo 12, 6 a 8. O dia em Israel sempre começa ao entardecer e não à meia-noite, como o nosso calendário. Então, por isso que no início do dia já é um novo dia. Então, o povo de Israel, naquele dia, ele recebe os despojos do Egito e sai com as mãos cheias. Então, observe que nesse 15 de Nissan é o dia que tudo acontece. Aquela Páscoa, a morte dos primogênitos, naquele mesmo dia toca o chofar de manhã e todos saem com as mãos cheias do Egito, ok? Então, é maravilhoso esse calendário de Deus, e Deus, então, ele cumpre o seu calendário quando o povo sai do Egito às pressas e cumpriu-se a primeira promessa que Deus deu. Então, observe a primeira promessa. Quando Deus manda Moisés levar a proposta para o povo de Israel, para que aquele povo lhe sirva, ele fez uma promessa. Deus fez a primeira promessa: se vocês me servirem, eu tiro vocês com as mãos cheias do Egito. Então faça assim com suas mãos e diga: se eu servir a Deus, ainda que venham pragas, naquelas trevas, naquele momento de pragas, o Senhor encherá minhas mãos de riqueza e vai me tirar para uma situação melhor. Então a primeira promessa, Êxodo 12, 35 e 36, diz que todos os judeus pediram para o povo egípcio ouro, prata, e eles entregavam suas riquezas, e eles despojaram o Egito, e o Egito quebrou naquele dia e faliu. Depois, no dia 16 de Nissan, um dia depois da saída do Egito, olha o que acontece. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, é o dia que as mulheres vão até o túmulo e compraram aromas para ungir Jesus e tal. E aí então vem, no primeiro dia da semana, João capítulo 20, de 1 e 2, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então se cumpriu o que Jesus disse, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Amém? No dia 18 de Nissan, que é domingo já, que é o dia das primícias, quando Jesus ressuscita, lá na Páscoa no Egito, é quando o povo já tinha saído do Egito e Faraó é informado que eles não voltariam mais. Então o Faraó vai atrás deles, e aqui, quando Jesus ressuscita, é os soldados romanos que vão atrás do povo de Deus. Tudo isso culminando e sendo de uma forma assim, seguindo uma agenda de Deus, né? Então Deus tem uma agenda muito especial que ele segue. Amém? Vamos recapitular de forma mais panorâmica, resumida. A última ceia, né, de Jesus. Jesus celebrava as festas. Jesus ele comemorava cada festa judaica, cada momento, trazendo uma revelação do aspecto profético de cada uma delas. Então observe, a última ceia que o Senhor Jesus celebrou com os discípulos, na noite que foi preso, no início do dia 14 de Nissan, foi essa Páscoa. E ele foi entregue naquela noite. Então, no dia 14 de Nissan, Jesus está se reunindo, né, com os seus apóstolos. Dia 13 ele manda preparar a casa e chama alguém lá para preparar tudo para a festa. Naquela noite, então, quando chega às 18 horas, já é dia 14, ele então prepara a Páscoa ali, dia 14, Jesus faz aquela ceia com os apóstolos, ele
ele institui a Páscoa, né? Que ali houve uma mudança. Agora, ao invés de eles fazer daquele sistema de que faziam antes, agora vão fazer através do pão e do vinho. E então há uma mudança de calendário, há uma mudança de tempo, é esta mudança que eu estou falando no mundo. Ok? Então, naquela noite, dia 14, ele come com seus discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, lá ele é entregue por Judas que lhe trai, ali o Pedro corta a orelha do soldado, naquela noite ele vai preso, tá? Então, depois disso, então ele vai por Sinédrio, passa pelos chicotes e vai ser crucificado. Então Jesus passa nesse dia 14 até às 3 horas da tarde, Jesus estava sendo crucificado. E o que estava acontecendo lá no templo e com toda a família judaica? Eles estavam, naquele momento, estavam sacrificando os cordeiros. Então vamos recapitular. Na mesma hora que é sacrificado os cordeiros para a Páscoa em Jerusalém, Israel, então naquela mesma hora, o Cordeiro de Deus dá sua vida ali na cruz do Calvário. Moral da história. Aquela Páscoa lá, a primeira no Egito, estava mostrando uma figura do que iria acontecer no futuro, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus estaria vindo ao mundo para nos dar a sua vida, o seu sangue, para nos libertar do Egito, que é o mundo, nos libertar da morte que nos leva para a morte eterna, que nos afasta para sempre de Deus. Ele veio nos livrar do inferno, nos livrar da morte e nos tirar da escravidão, da miséria, da doença e da morte. São as maldições que o homem adquiriu quando Adão pecou. Então Jesus nos resgata da maldição da doença, da maldição da pobreza e da maldição da morte e nos leva para a vida eterna. Então, na simbologia bíblica, o Egito simboliza o mundo. Faraó está simbolizando o inimigo que quer escravizar você no mundo. Ok? O Egito, então, simboliza o mundo. A terra prometida é para o local, o futuro, o nosso destino, que é com Deus para sempre. Não é maravilhoso? Não é tremendo? E Jesus segue normalmente a rota dos queridos judeus. Então, os judeus, quando mataram o cordeiro, Jesus morria na mesma hora. E quando Jesus morre, vem uma escuridão na terra, há um tremor, e a terra escurece, vem uma tempestade, e o templo, onde tinha a cortina que separava o santo dos santos, se rompe, se abre. E naquela hora, então, há uma passagem aberta do homem para entrar na presença de Deus. Então, observe que coisa tremenda que houve na Páscoa. Houve um rompimento, houve uma mudança do velho para o novo, do primeiro pacto para o segundo pacto, o novo pacto que Deus faz com a humanidade. E agora Deus abre a porta do céu para nós entrarmos. Por isso, eu quero, nesse momento, fazer uma oração que faz todo sentido na Páscoa. A oração que nós devemos fazer quando Deus diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Então nós vamos entrar com ousadia na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro, aceitando Jesus no nosso coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti.
Eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Senhor e único Salvador. Peço que o Senhor perdoe meus pecados e me dê a vida eterna. A partir de agora eu pertenço a Ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, entra na nossa casa, Senhor. Entra na nossa vida, Senhor. Coloca, Senhor, o Teu sangue nas nossas portas. Nos proteja, Senhor, contra a praga da morte. Nos proteja, Senhor, contra a maldição da morte, da pobreza e da doença. E nos leve para a liberdade em Cristo. Nós Te recebemos como nosso único Senhor e único Salvador. Em nome de Jesus. Nesse momento que você aceitou Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Você está entrando numa nova aliança com Deus. Você nasce de novo. Você tem um pacto com Deus. Tudo que nós falamos sobre Páscoa está acontecendo agora. Deus faz uma aliança com você. Deus leva você para uma nova vida, um novo tempo, um recomeço, um novo começo. Tudo isso está acontecendo agora, na sua vida. Você nasceu de novo. Você não pertence mais ao mundo, nem ao Egito. Você agora pertence a Deus. Você não vai passar pelas pragas, mas será protegido das pragas. Você não vai entrar na quebradeira ou na falência, mas você vai sair com as mãos cheias. Olha como é diferente servir a Cristo. Tudo de bom e de melhor acontece, mesmo enquanto o mundo está passando por todas as coisas ruins. Enquanto lá no Egito todos morriam os primogênitos morriam de praga, o povo de Israel estava recebendo vida e vida em abundância. Então isso é Páscoa. Parabéns! Você está entrando na Páscoa. A praga passou por cima, mas você na sua casa está protegido com a sua família e seus filhos estão com você. Então comemore essa Páscoa em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Agora, você vai perguntar para mim, e por que eu tenho que dar uma oferta de Páscoa? Por que aquele povo dava uma oferta de um cordeiro lá na Páscoa? Muito bem. Nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo para um dia antes de Jesus entrar em Jerusalém. Pergunte onde Jesus estava um dia antes. Você vai ver em Mateus, capítulo 26, antes de Jesus mandar os discípulos entrar em Jerusalém, é uma região um pouquinho antes de Jerusalém, e ali então Jesus entra em Betânia, ele está subindo a Jerusalém. Então um dia antes da Páscoa, Jesus faz a cerimônia mais interessante da história. Observe que na Páscoa Jesus lava os pés dos discípulos. Mas aqui, nessa reunião, que eu vou falar, repita comigo assim: a mulher que entendeu o verdadeiro sentido do sacrifício de Cristo. Observe só. Mateus 26. Jesus, ele passa, antes de subir a Jerusalém, ele vai e participa de uma ceia, um jantar. Olha só, diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligir essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ou sempre, né? Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo
onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, nesse momento que Jesus se prepara para subir a Jerusalém, um dia antes, uma mulher captou, percebeu, discerniu, teve uma revelação do que era a verdadeira oferta de Páscoa. Vamos lá? Diga comigo. Lá no Egito, Deus pediu um cordeiro de Páscoa. Diga por quê? Porque eles eram um povo muito frio, muito duro, que não tinham coração para oferecer nada melhor para Deus. Mas Deus estava preparando o povo para que um dia viria um mundo, alguém com um coração tão grande, ao ponto de tornar-se o cordeiro, dar sua vida por nós. Não é tremendo? Então, aquele cordeiro pascal lá no Egito apontava para o cordeiro de Deus. Muito bem. Agora vamos lá. Jesus, ele amou de tal maneira a todos nós, porque o amor do Pai estava nele, que ele foi capaz de dar a maior de todas as ofertas, sua própria vida. Correto? Então, esta é a verdadeira oferta de Páscoa, a vida de Jesus. Mas no capítulo 3, verso 16 de 1 João, o apóstolo dá uma palavra para todos os discípulos, dizendo que nós devemos amar nossos irmãos como ele nos amou e também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso quer dizer que Jesus, então, deu sua vida como exemplo para nós. Correto? Então, Jesus está dizendo, vocês têm que fazer a mesma coisa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Você dar a vida pelo seu irmão, dar a vida pelas pessoas, dar a vida pelo próximo. Amém? Então, Jesus, ele veio dar a sua vida. E naquele jantar, estavam todos os discípulos sentados. Cada qual pensava em ter uma grande vantagem nas costas de Jesus. Um deles do lado dizia, eu quero sentar do seu lado quando o Senhor sentar no teu reino. O outro falou, eu quero sentar do outro lado. É como se alguém dissesse, eu quero ser o primeiro-ministro. O outro fala assim, eu quero ser o teu primeiro assessor, né? O vice-presidente, eu quero ser o primeiro-ministro. Então Jesus dá um exemplo ali, dizendo que não era isso o reino de Deus. Mas aí, de repente, enquanto os discípulos queriam tirar vantagem em cima do sangue de Jesus, entra Maria de Betânia. E aquela mulher, então, entendeu sobre a oferta de Jesus. E ela entendeu, puxa, esse homem veio mostrar para nós qual é a oferta que nós devemos dar na Páscoa. Os primeiros hebreus, lá no Egito, deram um cordeirinho. Não foi tão difícil. Um cordeiro naquela época valia 2 semanas de trabalho, 14 dias de trabalho. Hoje um cordeiro em Israel, os samaritanos estão hoje oferecendo cordeiros em Israel, porque eles nunca deixaram de fazer a Páscoa com cordeiros. Um cordeiro hoje lá custa R$2.000. Mas o cordeiro de Deus custava mais. Jesus custava mais. Então Maria de Betânia analisou aquilo e disse, o que eu poderia dar a Deus? Qual o meu cordeiro, meu perfume de cheiro suave? E ela vai e pega o seu perfume mais gostoso, mais caro, que era o perfume que ela estava guardando para o seu casamento. Era como se fosse seu enxoval. Ela levou 1 ano trabalhando
Era a oferta de 12 meses do seu salário. 1 ano de salário, gente. Pense nisso. O valor que dá isso. Nós trabalharmos 12 meses, guardar todo o salário e depois entregar tudo de uma vez só. Aqui no escritório nós temos uma pessoa que vai tornar-se o cordeiro e vai dar uma oferta de 12 meses de salário. O meu filho Júnior, no primeiro dia que eu mostrei essa mensagem, cada um de nós foi examinar a si mesmo para ver o que seria a nossa oferta. Ele foi correndo e disse, eu já sei qual a oferta mais dolorida para mim, mais valiosa, qual o perfume maior, é o meu carro. É apaixonado por aquele carro. Esse carro para o Júnior é muito, muito cordeiro para ele, viu? O primeiro carro que ele ganhou era um Opala velho, caindo aos pedaços, valia uns 3 mil reais. Depois foi ver, lá não tinha nem documento, nem dia, ele já ofertou. O segundo era um show de bola, que é um amarelão, também andava 2 quilômetros e parava 3. Mas depois ele ganha um outro carro, Corolla branco, onde a pastora Luci, lá de São Paulo, trouxe como um cordeiro bem engordadinho. Né? Aquele ali já era o carrão. E depois ele ofertou aquele carro também, e agora ele entrou no carro do sonho dele e entendeu que tipo de oferta de Páscoa Deus espera de nós. Então, quando ele entrega aquele carro, eu disse, meu Deus, estamos captando, estamos percebendo, estamos discernindo o que é que Deus espera de todos nós. Então, Deus o Pai, Ele esperava de Jesus que Ele desse sua vida e Ele fosse o Cordeiro, a oferta de Páscoa. Então, ali no jardim, Jesus soa sangue, Ele geme, mas Ele entende. É isso que Deus espera de mim, minha vida. Amados, então é isso que nós devemos fazer agora. Você vai perguntar para o Espírito Santo qual deve ser a tua oferta que vai honrar a Deus nessa Páscoa e vai produzir muita salvação. A oferta de Jesus produziu salvação de almas e a nossa oferta deve produzir muitas almas. Então feche teus olhos e diga comigo. Amado Espírito Santo, nesse momento eu quero te pedir, venha me instruir e me preparar para que eu possa entregar ao Senhor a minha oferta de Páscoa para honrar o Pai. Me abençoa. E até o final dessa Páscoa, eu quero entregar essa mensagem ao Senhor através da minha oferta, uma mensagem de amor, porque sabemos que a nossa oferta fala de amor. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta é a prova mais dura que nós vamos enfrentar. Preparar o nosso Cordeiro Pascal, quer dizer, preparar a nossa oferta de Páscoa. E você tem, até o final da Páscoa, você tem que ter consagrado sua oferta. Depois que você separou a tua oferta, ela não pode ficar com você por mais de 4 dias. Ela tem que sair da sua mão e ser levada ao altar, consagrado. E aí então você está sem ela, mas você já entregou. E aí, espere milagres de Páscoa na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.